Amados, nesta noite, o tema escolhido pelos irmãos é um tema muito expressivo, que trata de um assunto, acredito que conhecido demais pelos irmãos. O assunto do capítulo 21, com certeza, ele dá continuidade ao desfecho do capítulo 20, quando a nação de Israel estava em pé de guerra com a Síria. E Ben-Hadad fez algumas ameaças ao rei Acabe e intimidou-lo e disse: olha, eu vou fazer um acordo com você para que a gente não tenha guerra. Você vai ter que me dar a sua esposa, você vai ter que me dar os seus filhos, você vai ter que me dar a sua prata, e o melhor que tiver dos homens, você vai ter que me entregar. E Acabe prontamente concordou com a decisão de Ben-Hadad, que era rei da Síria, e ainda disse mais assim: eu sou também teu, ó Senhor. Depois Ben-Hadad manda um outro mensageiro e diz assim para Acabe: eu não estou satisfeito com isso que eu te pedi. Eu vou mandar alguns homens passar em toda a terra de Israel, e tudo o que for do meu agrado eu também vou querer. Aí Acabe faz uma reunião com os anciões e com os nobres e relatam essa situação e manda o mensageiro dizer a Ben-Hadad: aqui acabou o nosso acordo, eu não concordo com você. Deus usa um profeta e diz a ele: vá à guerra, porque eu vou dar vitória a você em relação a Ben-Hadad. Observe, os irmãos, que Deus deu vitória, assim como tinha dito por meio do profeta ao rei Acabe. Ele teve a vitória assim como Deus tinha dito. Ben-Hadad foge, Ben-Hadad tenta se esconder, mas é descoberto. E é dito a Acabe: o teu inimigo, Ben-Hadad, estava escondido. E trouxeram ele até Acabe. E quando chega Acabe, ele esqueceu do que Deus tinha lhe dito, que era para executar o seu inimigo. Ele disse: não, como tu poupaste algum dos meus homens, eu também te pouparei. Como tu poupaste o meu povo, eu também vou poupar o teu povo. Aí o profeta veio e disse: tu fizeste um grande mal, Acabe, e Deus há de te punir por isso. Houve uma calma, a guerra cessou, e no capítulo 21, está Acabe fazendo uma viagem para a sua casa de verão, que se encontrava em Jezreel, que era a cidade natal de Nabote. E quando ele está nesta localidade, ele começa a querer criar alguma coisa, uma estética melhor para o seu palácio. Ele não estava conformado, e ele observa que ao lado do seu palácio tinha uma propriedade, tinha uma vinha, e ele disse: isso me pode ser útil, eu preciso dessa horta, eu preciso dessa vinha, e eu quero saber quem é o proprietário dessa vinha. E disseram a ele: o proprietário dessa vinha é um homem chamado Nabote. Ele vai ao encontro de Nabote e diz: olha, Nabote, eu estou percebendo que essa tua propriedade está ao lado do meu palácio. Eu vou precisar dessa tua propriedade, dessa tua vinha, porque eu quero construir uma horta aqui ao lado do meu palácio. Eu preciso mudar essa estética do meu palácio. Aí Nabote olha para ele e diz: rei, eu não vendo esta minha vinha. Mas por que, Nabote? Diga quanto é que ela custa, que eu quero lhe pagar. Ele estava sendo até bem generoso. Imagine, irmão, você tem uma propriedade, alguém tem o interesse
decidir comprar essa sua propriedade e você diz: eu não vendo. Mas a pessoa diz assim: diga quanto é que você quer nessa propriedade. Claro que você vai querer, terá proveito. Se vale R$1.000, você vai dizer: já que você está interessado, eu te vendo por R$100.000. E essa foi a proposta que Acabe fez a Nabote. Diga quanto é que você quer. Ele disse: não quero o seu dinheiro. Já que você não quer o meu dinheiro, veja aí alguma horta que seja maior e melhor, que eu posso comprar e a gente faz a troca. Mas ele disse: a propriedade do meu pai, ela é inegociável, ela não tem preço. Não adianta você querer, porque não tem preço. Ela é inegociável. Não tem preço. A vinha não tem preço. Deixa eu dizer um detalhe a você. O Nabote tinha muita fé. O Acabe estava totalmente alienado das leis mosaicas. Porque lá em Levítico, no capítulo 25, diz que uma propriedade, uma herança, ela não deveria ser vendida de forma permanente e definitiva. E Nabote estava agarrado nisso, era a fé dele. Eu prefiro obedecer a Deus do que ao rei. É melhor obedecer a Deus do que ao rei. Muitas vezes as propostas são interessantes, muitas vezes as propostas são vantajosas, mas está dentro da vontade de Deus. É isso que Deus quer para a sua vida, é isso que interessa para Deus. Nabote sabia que a lei proibia. O rei de Israel ignorava a lei de Deus ou desrespeitava ela voluntariamente. Ele não queria saber. Nabote estava pegado e dizia: não vou vender. Existia um outro processo. A propriedade poderia ser até arrendada por um período até de 50 anos, no intervalo de 7 em 7 anos, a terra era poupada de sua produção para que descansasse, mas quando chegasse a 50 anos, o arrendatário teria que devolver a propriedade aos seus herdeiros legais. Caso contrário, não poderia. No ano do jubileu, a pessoa que tinha comprado a terra, se fizesse 50 anos, se o acordo foi de 50 anos, ele teria que devolver a propriedade ao seu herdeiro legal, sem custo aditivo nenhum. Ele tinha que devolver a propriedade. Mas o que Acabe queria não era isso. Ele não queria arrendar as terras, ele queria comprar de forma definitiva, e a lei proibia terminantemente que isso fosse feito. Nabote disse: não vendo. Como Nabote disse que não vendia, o rei Acabe, ele se comporta como um menino mimado, mal criado, vai para casa chorar no canto da parede e fica até doente sem querer comer. O rei de Israel ficou doente. Era um rei menino. Ficou lá cabrunhado, tinha todas as especiarias, comidas importadas. Ele deixou o garfo de lado e ficou lá. Mas entra em cena a cruel, a famigerada, a criminosa e sanguinária Jezabel, a sua esposa idólatra. E quando ela chega em casa, ela percebe que o seu marido, o rei Acabe, rei de Israel, estava lá no canto da parede, doente, sem querer comer. E ela vai lá ao seu encontro e diz: Acabe, o que é que está acontecendo? Por que o teu espírito está tão desgostoso dessa forma? O que houve? Aí ele relata. Está lembrado lá do palácio, lá de Jezreel? Lá tem uma vinha encostado, e eu queria muito aquela vinha para fazer uma horta para a gente. E tem um
indivíduo lá por nome de Nabote. Eu tentei negociar com ele de todo jeito, ofereci o valor que ele quisesse, uma vinha maior e melhor, mas ele bateu o pé e disse para mim que não me daria a vinha, porque era herança dos seus pais. Aí Jezabel faz, peraí, me diz uma coisa, tu é rei de Israel ou não? Como é que tu admite que um subordinado a ti tome essa atitude contigo desrespeitosa? Eu vou resolver isso. Eu vou resolver essa situação. Nem se preocupe, porque a vinha será sua. Como ela tinha vindo de uma nação pagã, foi um casamento arranjado. Não se tinha limite, porque para ela poder era ter. Lá na sua terra era assim. Ela disse, se eu sou a rainha, eu vou resolver esse problema, porque eu tenho poder para resolver essa situação. Eu vou fazer cartas aqui, vou mandar aos nobres, vou mandar aos anciões, vou reunir todo mundo aqui e vou resolver este problema. Fez uma carta e o teor da carta dizia, nós precisamos marcar um jejum. Ei, escute só, ela queria dar uma roupagem de espiritualidade a um fato que de fato era de maldade. Um jejum, marcar um jejum. A gente precisa marcar um jejum. Era algo que tinha uma roupagem de espiritualidade, de religiosidade, mas nada disso era. Escreve a carta, pegue Nabote, coloque ele no lugar de destaque e arrume 2 homens filhos de Belial, homens malignos que não respeitem a lei. E diga a esses homens e que ele testemunho contra Nabote. Vão ser falsas testemunhas deste homem e a gente vai resolver esse problema. Então saiu a carta, se espalhou, pegaram Nabote e escute só, a história chega a nos dizer que a ideia de colocar Nabote no lugar alto para que fosse visto por todo mundo era como se estivesse dando a ele uma posição de honra, mas todo o esquema já estava montado para matar Nabote. Era maligna, era sanguinária, era fria, era calculista. Ela ficou lá em Samaria, cerca de 26 quilômetros de Jezreel, aguardando o resultado, o desfecho do seu plano maléfico para destruir o homem, para obter os seus objetivos. Hoje é uma tática ainda usada por muitos políticos, passa por cima de tudo, cria qualquer situação para alcançar os seus objetivos, não respeita a lei, não respeita ninguém. Assim fez esta rainha. Estava lá, quando trouxeram Nabote e colocaram numa situação, todo mundo olhando, a nação, o povo ali conhecia, em Jezreel, conhecia quem era Nabote. E quando ele estava ali, as 2 testemunhas, filhos de Belial, homens malignos, se levantaram e disseram, este homem blasfemou contra o rei e contra Deus. Escute só isso. E de acordo com a lei que está lá em Deuteronômio no capítulo 17, a partir do versículo 2 até o versículo 6, diz assim, que quem blasfemasse, quem fosse idólatra, deveria ser morto a pedradas. E só poderia ser morto se tivesse 2 testemunhas. As 2 testemunhas compradas testemunharam contra um homem inocente, contra um homem que não tinha cometido nenhum crime, apenas para satisfazer o desejo de uma rainha maléfica que não tinha limite contra a sua maldade. Escute,
depois que as duas testemunhas fizeram a sua narrativa de falso testemunho contra Nabote, Nabote foi tirado para fora da cidade. Existe todo um contexto. Começava num clima de religiosidade, de jejum. Tiraram Nabote para fora da cidade e apedrejaram Nabote até a morte. Escute só, mas no capítulo 9, versículo 26 de 2 Reis, a gente entende que não foi só morto Nabote, porém todos os seus filhos também foram assassinados no mesmo dia a pedradas. Foi morto no mesmo dia a pedradas, pelo desejo famigerado de um rei menino, de um rei que não tinha limite para o seu desejo e alimentava a sua má índole. Depois que Nabote, juntamente com seus filhos, foram mortos, foi o mensageiro, viajou 26 quilômetros, como daqui para aí também é mais ou menos isso. Foi às pressas, quem sabe que foi a velocidade, a viagem mais rápida que aquele mensageiro levou, e chegou lá e disse: rainha, o problema está resolvido, o tropeço já não existe mais, o obstáculo foi removido. Não só ele, rainha, mas os filhos que poderiam ser os futuros herdeiros, a gente também tirou do caminho, matamos todos. É uma história, quando a gente vê somente a vinha, mas a gente precisa entender o contexto que envolveu essa história. Quando a rainha toma conhecimento, vai lá dizer a Nabote: Nabote, está resolvido o problema, meu bem. Pode ir lá em Jezreel, que a horta ou a vinha já é sua. Pode ir tomar posse. Ei, imagina, irmão, é uma mente muito fria, é uma mente muito mal. Uma pessoa saber que um pai de família e todos os seus filhos foram mortos apenas para satisfazer o seu desejo egoísta. Foi, e segundo Lúcio Chambre, disse que ele foi em pompas de honra, festejando a sua vitória, porque ele conseguiu a vinha de Nabote. Só que ele não esperava que Deus não dorme, Deus vê todas as coisas, Ele está em cima dos céus e embaixo na terra, Ele vê e sabe todas as coisas, nada foge do seu olhar atento, nada fica desapercebido. Deus vê, Deus sabe de tudo. Aleluia. E ele estava lá festejando. Aí Deus vai lá no profeta Elias e diz: Elias, Elias, eu tenho um negócio contigo de novo. Está lembrado de Acabe? Quem sabe que ele disse: de novo, Senhor, ele aprontou de novo. Depois de deixar de bem andar de vil, aprontou de novo, Elias. Ele matou Nabote e matou os seus filhos. Sabe para quê, Elias? Para ficar com uma vinha dele. Tem gente que troca coisa tão importante na vida por coisas que não lhe pertencem, por coisas que não é sua. Troca. Nabote trocou algo muito excelente por um pedaço de terra que foi o seu reinado. A sua própria vida trocou por um pedaço de terra. Isso é cobiça. Deixa eu dizer uma coisa a vocês: dos 10 mandamentos do decálogo, 9 são mandamentos externos que a gente vê, mas o 10º mandamento é a cobiça, que está dentro, ninguém consegue ver. E Acabe foi tomado pela cobiça para desejar aquilo que não era seu, nem lhe pertencia.
vencia, mas as consequências vinham a galope ao seu encontro. Ele não imaginava, mas Deus estava tratando com um profeta. Ainda existe profeta de Deus que vai ao encontro dos homens. Vai lá, Elias. Imagina ele dizendo: estou de vitória, estou de posse de vitória. Vitória o quê, rapaz? Um arrumadinho que tu fizeste, matasse uma família inteira para tomar posse. Ele estava lá feliz da vida, quem sabe cantando e dançando com toda aquela culpa de maldade, e Jezabel satisfeita. Mas o profeta Elias vinha a galope para entregar o decreto de Deus, para entregar o decreto de Deus. Quando ele estava na festa, aí o profeta disse: epa, estou aqui de novo, Acabe. Aí ele diz: você está aqui de novo? Você é meu inimigo. Por que você está aqui? Aí Elias diz na cara dele: porque você fez mal novamente ao Senhor e fez Israel pecar. As consequências vai vir a galope. Está lembrado que o sangue de Nabote foi lambido pelos cães? Contigo não será diferente. O teu sangue também, Nabote, será lambido pelos cães. No mesmo local que lambeu o sangue de Nabote, você não passará impune. Você achou que ia ficar barato esse negocinho seu? Esse arranjado que você quis fazer? Não vai não. Cadê Jezabel? Essa é idólatra, porque também, de acordo com a lei, presbítero João Barbosa, quem deveria ser morta era Jezabel também, porque era ela idólatra, adorava outros deuses. E o mesmo texto de Deuteronômio, no capítulo 17, diz que quem adorasse outros deuses também deveria ser morto a pedradas. Mas ela se apropriava do poder. Quem se atreveria? Algum ato contra a rainha mãe, a famosa Jezabel? Ninguém. Astuta, maquiavélica, engenhosa, dominadora do marido. Quem se atreveria contra ela? Onde é que está Jezabel? Jezabel está ali. O contrário, os cães vão lamber o teu sangue, mas no caso dela, irão comer a sua carne. Irão comer a sua carne. E a história diz que foi encontrado o crânio e as ossadas de Jezabel, pela maldade que ela fez a um homem inocente, pelo um pedaço de terra, a famosa vinha de Nabote. Mas a vinha, ela também tem esse significado espiritual que eu quero estar compartilhando com vocês nesta noite. Eu trouxe esse contexto histórico para que a gente entendesse a história da vinha de Nabote, mas no sentido espiritual. A vinha, ela tem que ter cuidados especiais. A vinha fala da nossa salvação, da nossa vida espiritual, e ela precisa de cuidados, porque do contrário nós também seremos vencidos. A vinha, em primeiro lugar, ela precisa estar cercada. Ela precisa estar cercada. Havia dois predadores que eram um problema para o agricultor, o plantador de vinha. Dois tipos de predadores que ele tinha medo: os ladrões e os animais. Um dos animais que eles tinham medo era a raposa. Não se sabe até hoje se as raposas gostavam de comer uva, mas se sabe que ela furava a terra, a danificar as raízes e fazendo assim a planta morrer. Então a vinha, ela precisava estar cercada. Poderia ser com galhos de matos, poderia ser com pedras. Isso fala de quê? A vinha cercada
fala do nosso compromisso com a doutrina, com o conhecimento da palavra de Deus. Quem quer manter a sua vida espiritual saudável, tem que cercar a sua vida com a doutrina da palavra de Deus. Crente que não gosta de doutrina é crente fraco. Crente que não ama a doutrina da palavra de Deus está enfraquecido. Então a vinha, ela precisa estar cercada com a doutrina da palavra de Deus. Tem gente que não suporta mais ouvir a doutrina. Hoje é um modismo tão grande que muitas vezes se doutrinar de fato incomoda muita gente. Tem gente que não gosta, tem gente que fica bochechudo, tem gente que diz: ele está falando porque ele sabe. Não, é porque Deus revela para o bem da tua alma. A vinha precisa estar cercada com todos os cuidados com a doutrina da palavra. Um outro detalhe: a vinha, ela precisa estar limpa. Era limpa 2 vezes a vinha, ela precisava ser limpa 2 vezes. O primeiro processo era do processo de plantação. Primeiro processo de plantação, o agricultor limpava toda a terra, tirava todas as pedras. Escute, não ficava nenhuma pedra para se fazer o processo de plantação da vinha ou da uva. Precisava ter esse cuidado de limpar o terreno, deixar limpo, para que pudesse plantar de forma segura. No meado do ano, fazia a segunda limpeza, limpava todo o terreno, para que ela pudesse estar ali vigorosa. Isso fala de manter uma vida de santificação. Vinha limpa, isso quer dizer compromisso de santificação. Santificação pessoal. Diz assim Êxodo 19:10: e eu, o Senhor, disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes. Isso fala de vida espiritual limpa. Quem quer ter uma vinha que produza, ela tem que estar limpa. Com sujeira não vai produzir. Quem já plantou sabe muito bem aqui. Qualquer tipo de cultura que você planta, precisa estar sempre limpando, tendo os cuidados devidos, para que ela possa nascer uma planta saudável e não seja sufocada por outras. Também diz a palavra de Deus, o próprio Jesus, no capítulo 15 de João, e versículo 1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele ainda limpa, para que possa produzir ainda mais. Na NVI está assim. Ei, escuta só, isso é muito interessante. Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Quem corta é Deus. Todo aquele que dá fruto, poda, faz cortar aqueles galhos que são excesso, que não está ajudando na produção. Lá em casa, vez por outra, a gente gosta de plantar umas lavourazinhas no quintal, eu e minha esposa. Aí eu estava vendo uma reportagem sobre tomate. A gente plantou um pé de tomate e ele começa a criar diversos galhos. E eu achava aquilo bonito. Mas eu fui ver um vídeo para saber por que ele não produzia de forma adequada. E no vídeo diz assim: você tem que cortar os galhos que são excesso, porque ele começa a tirar a seiva e não produz fruto de qualidade nem com quantidade. Aí a gente começou a fazer as podas, a cortar as coisas que eram excesso. Com o tempo começou a brotar com mais vigor, com mais força e com mais fruto. É isso que Jesus está dizendo. Tem coisa que Deus tem que cortar na nossa vida, porque é excesso, não serve para nada, está impedindo dos frutos do Espírito brotar nas nossas vidas.
E às vezes Deus vem com um tesourão, viu? Aleluia. E às vezes perder aquilo que a gente acha que está sendo proveitoso é meio dolorido. Mas se Deus vai cortar, glorifica Ele, viu? Se você está sentindo que a tesoura de Jeová está poupando o que é de excesso, glorifique a Ele e diga: Deus, eu quero que a minha vinha produza, eu quero que a minha vinha produza, eu quero que a minha vinha produza, eu quero dar fruto com abundância na tua casa. Aleluia. Hebreus 12:14 diz assim: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sabe por quê? Sem santidade ninguém verá a Deus. Ter vinha limpa é ter vida de santidade. Ter vinha limpa é ter vinha de santidade. E quem tem vinha limpa, os Acabe da vida vai chegar e vai oferecer propostas. Vai botar valores. Tem gente que não tem estrutura, vai embora atrás das vantagens e depois vem as consequências. Mas lembra-se que a tua vinha, herança que o Pai te deu, nem troca nem venda, ela é inegociável, não tem preço. A proposta é interessante, a proposta é boa, mas você vai dizer: essa vinha não, essa vinha tem dono, viu? Essa vinha do meu pai, eu não troco, não vendo, ela é inegociável, ela não tem preço. Aleluia. A vinha também, ela precisava de torres. Já vou parar, irmãos. A vinha também, ela precisava de torres. As torres eram criadas para que se ficasse vigilante ali. Primeiro, para impedir os predadores que eu já citei, tanto o homem quanto os animais. E ele ficava numa situação privilegiada, ficava no nível mais alto para que pudesse ver tudo. Embora a história também diga que algumas torres eram feitas de palha, até mesmo para impedir de certa forma a presença humana e de animais, mas na sua maioria as torres eram feitas de pedras, e algumas delas se via até como um depósito de grão e de outras coisas, mas geralmente as torres eram feitas de pedra e ali ficavam vigilantes, olhando, cuidando da vinha. Aleluia. Olhando, cuidando da vinha. A gente tem que estar vigilante, irmãos. A gente tem que estar atento, porque as armadilhas do inimigo são muitas. E se a gente descuidar, o estrago é feio. Quando a gente for olhar, o estrago já está feio. Um outro dia eu encontrei um senhor e ele estava se lamentando que ele tinha plantado a sua roça de macaxeira. E um dia ele deixou tudo bonitinho, de tarde foi para casa dormir, mas não tinha lá uma torre, não tinha um vigia, não tinha ninguém guardando. Quando ele chegou no dia seguinte para fazer a coleta, para levar para a feira, tinha vindo alguém e já tinha levado tudo, porque não tinha vigilância. Assim a vida espiritual da gente. A gente precisa ter muito cuidado, que o nosso inimigo, a Bíblia diz que ele só veio para roubar, matar e destruir. Ele é o arqui-inimigo da nossa alma. Então a gente precisa estar atento, ter torre nas vinhas, estar vigilante aos ataques do diabo. Lucas diz: estejam sempre atentos e ore para que vocês possam me escapar de tudo que está para acontecer e está de pé diante do Filho do Homem. Mateus 24, 26 e 41 diz assim: vigiem e orem. Sabe por quê? Para vocês não caírem em tentação, porque na verdade o espírito vai estar pronto, mas o quê? A carne é fraca. Mas a primeira recomendação é: vigie. Vigie. Você está entendendo? Vigie. Você quer preservar a sua vinha produzindo? Você quer preservar a sua vinha limpa? Então vigie, esteja atento sempre na torre de vigia. Quando o adversário, o predador vir, você vai dizer: eu estou te vendo. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo, ele tem poder sobre a minha vida.
a gente estar encerrando, irmãos. A vinha precisa ter um lagar. O lagar é um lugar de prensa. Lagar é um lugar de produzir. O lagar poderia ser usado tanto para malhar trigo, como para espremer o azeite, né, as azeitonas para fazer o azeite, como também para extrair o suco de uva. E se era uma plantação de uva, uma vinha, ali existia um tanque, onde eram jogadas as uvas, e entravam os agricultores, as pessoas arregaçavam a calça, ficavam descalços, e começavam a pisar. As uvas estavam embaixo, e eles pisando. Sabe para quê? Para extrair o puro suco da uva. As cascas e os caroços tinham que cair fora, porque lagar é lugar de produzir. Tem muita gente acomodada que não quer mais produzir, mas Deus quer que você produza, e produza frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. E muitas vezes é Deus que diz assim: a uva está bonitinha, está frondosa, pode até dar suco, mas não quer nada. Vou botar ela aqui debaixo do meu pé. E começa, olha. Aí vem um ai, é o suco saindo. Lá vem um ai, é o suco saindo. Vai começar a produzir, mas vai ser no ai. Vai começar a produzir, mas vai ser no ai. Quer manter a vinha bonita, protegida? Então diga: Deus, a minha vinha eu não troco, não vendo, porque ela é inegociável. Glória a Deus. Ei, irmão, e a vinha era tão trabalhosa, escute só isso. Era a cultura mais trabalhosa e menos rentável. O agricultor plantava, escute só, plantava, 3 anos ele não tinha direito a nada. Direito a nada, ele não tinha direito a nada. Só no 4º ano ele tinha que entregar a Deus. Só a partir do 5º ano era que ele começava a desfrutar da vinha. Você está imaginando? Você sabe qual foi o sacrifício que Jesus fez por você? Ele é o dono da vinha. Foi um alto sacrifício e Ele espera com paciência, esperando que nós produzamos fruto para a glória e louvor do seu santo nome. Deus abençoe a igreja, aleluia.